Lucas Porto confessou ter matado a publicitária. Ele é um assassino, confesso. Na quarta vara do tribunal do júri. Segundo o laudo da perícia, o Lucas... Eu confesso na mídia fazendo essa situação. Ela morreu com 25 lesões. Contundente isso foi perito pra mim, que ele nunca tinha visto tamanha agressividade. E matou e estuprou de uma forma violenta mesmo. Quando ela teve sua vida ceifada de forma brutal, com requintes de crueldade e muito violenta, machucada da cabeça aos pés. A gente quer a verdade. A mídia, ela tenta distorcer para que faça dele o bode expiatório perfeito. Não foi estuprada. E Lucas foi condenado como se tivesse estuprado. Só que a gente não teve acesso, por exemplo, à imagem dos dados do celular da... E o juiz falou, não, mas aqui não tem inocência não. Não tem inocência aqui. Meu filho está preso inocentemente há quase 6 anos. Nós nunca deixamos de visitar o Lucas na cadeia. Primeiro que eu acredito na inocência dele. Eu não criei filhos para fazer o que imputam a ele. Essa aqui chama-se... Ela é sobrinha neta do ex-presidente José Sarney. E ela foi encontrada morta no apartamento em São Luís do Maranhão. Este aqui chama-se Lucas. Ele é tratado como Lucas Porto. É marido da irmã de... A morte de virou símbolo com a criação do Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Maranhão. Por exemplo, sequer tem o nome Sarney. Mas o delegado de polícia que iniciou as investigações já consta ali na própria declaração quando ele coloca Sarney. Então, imagine a pressão que já existia ali dentro de uma delegacia de polícia. Lucas foi condenado, foi julgado e condenado num fórum com o nome Sarney. A gente tem vídeos ainda, não tinha meu pedido tem que colocar ele no vídeo. Desde o começo, o processo não correu como consta a mídia a divulgar abertamente. E a gente nunca teve direito de resposta. Essa que é a verdade. É emissora tal, cada um tinha uma desculpa. A informação que a gente recebia disse que não, nem entra aqui. Lucas ele é impedido de se defender em todas as partes. Ele não tem espaço na imprensa para falar, ele não tem espaço no processo para falar, ele não tem espaço nem para produzir as suas provas. Então isso é algo que realmente impede qualquer ser humano de ter uma defesa justa em um processo criminal. Estava dormindo por volta das 4 horas da manhã, o meu filho me acorda e diz, papai, o Lucas está sozinho na delegacia, estão querendo prender ele, acusado da morte da... Um amigo meu me ligou e ele está sozinho lá. Eu me desloquei com meu outro filho, como dentro da delegacia. Estão alguns delegados, agentes, perguntando Lucas, fazendo questionamentos, e ele, negando tudo, não sei, não conheço, não fiz, não sou eu, não fui eu, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu estranhei, como tinham dito que ele estava sendo preso, eu perguntei, delegado, o que está acontecendo?
Aí ele disse, ele está sendo preso. Ele disse, mas por que? Ele está aí negando veementemente que não praticou ato nenhum, porque ele tem filhas menores, veja bem o que é, vamos apurar isso direito. Não, está tudo acertado com o secretário. E nós vimos a seguinte sequência. Ele foi ao apartamento, surpreendendo a senhora já dormindo. A partir daí, ele praticou um ataque contra ela, iniciando por uma esganadura, ou seja, comprimindo as mãos junto ao pescoço da vítima, e aquelas marcas que nós chamamos borboleta ficaram no pescoço da senhora. E isso a levou a um desmaio. E após isso, ele consuma o homicídio por sufocação, se utilizando de um travesseiro. Aí, quando ele levou a vítima ao resultado morte, é uma qualificadora porque ela não tinha mais nenhuma condição de defesa. A senhora mencionou aqui que a senhora viu um hematoma, uma lesão no rosto e... Na mão, no punho, aqui e aqui, na maçã do rosto. É uma coisa até de se estranhar, porque Lucas é acusado de estupro e Lucas não tem uma marca. Não tem uma marca sequer em qualquer lugar do corpo. Até a ex-mulher disse que ele tinha uma marca no rosto. No processo tem uma foto exatamente do rosto do dia que ele foi preso. Não tem essa marca. Um ponto importantíssimo dessa causa é que Lucas não possui nenhuma lesão em seu corpo. Lucas não tinha nenhuma lesão nos seus braços, no seu rosto, nenhum arranhão. Não tinha uma unhada, nada. Não tinha um machucado, não estava batido de forma alguma. E Lucas passou por perícia no Instituto Médico Legal para constatar se havia alguma lesão no corpo dele. E não havia nada. E as fotografias também e filmagens da época dos fatos pegam bem a foto de Lucas. Essa imagem foi divulgada para toda a imprensa maranhense e mostra a foto do rosto dele e não havia lesão, não havia marca nenhuma em Lucas. Olhei o Lucas no dia que ele estava sendo preso na delegacia. Eu olhei ele com esses olhos que a terra há de comer. Então assim, eu vi o corpo dele todo, o corpo dele todo, no dia que ele estava sendo preso na delegacia. Eu, Lucas, levanta a camisa, vira de costa. O Lucas não tinha um arranhão, não tinha um hematoma, não tinha uma mordida, não tinha nada, marca nenhuma. Estupro? Como assim? A era uma moça forte, ela ia se defender, ela ia azunhar, ia bater, ia gritar. Os vizinhos estavam lá, os vizinhos ninguém escutou nada, estavam lá e ninguém escutou nada. Como isso? Na região interna do pescoço não se viram lesões algumas. Nas esganaduras, nas asfixias, por enforcamento, estrangulamento, geralmente as lesões estão presentes, tanto na região externa quanto na região interna. No caso da as marcas que constam aqui na região inferior da mandíbula, né, que nós comparamos aí e compatíveis com a hiperextensão, processo de hiperextensão do pescoço, nós dizemos que por não haver essas lesões internas, nós também descartamos algum processo de esganadura. Esganadura é a modalidade de asfixia que é causada pelas mãos de um agressor, né? E geralmente essas lesões internas, elas são muito claras e sempre se apresentam, diferente do laudo aqui, no caso de... Uma coisa importante, notada pelos legistas que fizeram a necrópsia, são as chamadas manchas de Tardieu, que são petequias, né? Que se apresentam nos pulmões em casos de asfixia, mas apenas se apresentam as chamadas manchas de Tardieu e apenas isso consta como uma marca de uma modalidade de privação de oxigênio.
né? Privação de oxigênio. Alguma coisa aconteceu nesse corpo que pode ter sido, como nós entendemos que sim, uma causa de morte natural e que trouxe essas manchas de Tardieu. Na data de 3 de 11 de 2016, quando do evento, no momento da admissão da paciente, foi o senhor quem a recepcionou e prestou os primeiros atendimentos? Na verdade, eu não fui o primeiro a vê-la no hospital. Como médico, sim. O paciente entra pela sala que a gente chama de grande sala, grande emergência. Então, quando eu cheguei, ela já estava na maca, a equipe estava prestando os socorros, no caso, a massagem e a ventilação com Nesses procedimentos que foram realizados de ciclo de parada cardiorrespiratória, você pode escrever quais são os procedimentos e medicações que eventualmente sejam utilizadas? Na verdade, sem o médico não é utilizado nenhuma medicação. A única coisa que a equipe pode fazer é massagem, certo? São as compressões torácicas e a ventilação com máscara ambu. Então, o fisioterapeuta usa uma máscara ambu para ficar ventilando boca-nariz fixada e o enfermeiro e os técnicos de enfermagem podem fazer as compressões. Então, são só esses procedimentos que a equipe faz. Nós mostramos no dia do julgamento como que funciona o uso da máscara de ambu. Ela tem as presas, né, que fazem o suporte nas asas do nariz e em volta da boca, né, feita o bombardeamento ali de oxigênio para dentro do corpo da pessoa. A literatura também nos fala das lesões que são causadas após o uso do ambu, né, e exatamente nesses locais, nas asas do nariz, muitas vezes na região frontal da cabeça, porque é onde o técnico apoia os dedos para fixar a máscara, né? Apoia a mão e fixa assim. E é uma das lesões também que são encontradas bem superficiais na região frontal da. Outras lesões bem superficiais que são encontradas também no pescoço. É sabido que você usa uma certa força, uma certa pressão no pescoço da pessoa para fazer a hiperextensão do pescoço e abrir as vias aéreas respiratórias. Então, as lesões, supostas lesões superficiais, novamente, né, salientando, superficiais, que são encontradas no pescoço de são compatíveis com os procedimentos de ressuscitação cardiorrespiratória que foram prestados a ela pós-mortem. Durante o caso, foi divulgado que teria sido utilizado, isso apareceu no processo, ninguém falou a respeito disso. Foi divulgado, no caso, que teria sido utilizado um travesseiro para tampar o rosto de que isso a sufocou. Só que se o travesseiro tivesse sido utilizado, obrigatoriamente teria de estar presente ali lesões na parte interna dos lábios, porque os lábios teriam sido pressionados contra os dentes e era necessário que essas lesões aparecessem. E não tinha essas lesões. Então, essa declaração do Centro de Perícias de que houve a sufocação direta, ela é altamente questionável. Uma coisa também que é muito importante frisar, que nós não tivemos acesso a nenhuma imagem, nenhuma foto, né, que seja por celular, qualquer tipo de câmera, do exame necroscópico da. Então consta nos autos, né, no laudo dos profissionais legistas, as respectivas lesões, porém não consta imagem alguma. E isso também é outra lacuna no laudo cadavérico, né? Como é que a sobrinha neta do ex-presidente da República vai fazer o exame cadavérico e não se tira uma foto? Até hoje, no processo, não se encontram as fotos. O Ministério Público pediu, a delegacia mandou incluir no processo as fotos, quer dizer que eles tinham, e as fotos não aparecem, o que é de se estranhar.
O Lucas sempre foi uma pessoa muito brincalhão, um irmão protetor, um irmão companheiro, sempre presente. Na escola a gente jogava bola junto e tal, fazia as coisas junto. Eu sinto falta dele, na verdade. O Lucas, desde pequeno, ele foi sempre presente conosco, né? Desde os primeiros passos, depois nos colégios. E a gente tinha um relacionamento de pai ensinando filho, filho ensinando pai desde cedo. E hoje mesmo nós passamos por esses 6 anos de dificuldades com relação à reclusão dele. Ele ainda está me ensinando todo dia, que eu tenho contato com ele, né, através das visitas. Lucas sempre foi muito apegado com as filhas, inclusive quando ele fala nelas, é a hora que ele chora, porque ele tem muita saudade. Quando o Lucas foi preso, eu fiz uma ponte por cartas, né? Comprei umas caixinhas, aliás, elas escolheram as caixinhas e eu coloquei lá em casa. Eu digo, olha, essas caixinhas aqui vai ficar na casa da vovó. Quando vocês quiserem se sentir à vontade de escrever qualquer coisa, coloque na caixinha que eu levo. A mesma coisa, o que ele escrever lá, eu coloco na caixinha, fica aqui esperando vocês. E assim eu fiz. Me surpreendeu demais. Foi pouco tempo que isso aconteceu, mas o nível de comunicação, de cartas, isso faziam 3 anos que eles não se viam. Essa foto aqui foi no dia que nós fomos comprar as caixinhas. Foi um dia especial. Cuidava das duas filhas dele. Que era... E a relação dele com as 2 filhas? Era ótimo, bem tranquilo mesmo. Parecia ser um pai bem compreensivo e normal, bem dedicado mesmo. Tava ali para tudo também, bem dedicado. A senhora teria confessado e que não sentia confiança em deixar Lucas sozinho com suas filhas, ambas meninas. Também não. Eu sempre vi ele como um grande pai e um marido bom, como eu já relatei aqui desde o início. Então, também esse fato é mentira. Hoje, muitos do nosso amado Maranhão acham que eu confessei na polícia que teria matado. Eu nunca falei isso. É mentira. Eu já estava preso quando me arrastaram no início da noite para a delegacia e passaram mais de 10 horas me interrogando. Só me devolveram para o presídio no raiar do dia.
Não havia um advogado comigo na sala, mas muitos delegados estavam lá. 10 horas de humilhação e pressão. Aquilo não foi um interrogatório, me torturaram. Tudo é tão absurdo que o advogado que aparece assinando como se estivesse presente no meu segundo interrogatório é o mesmo advogado do Marcos Renato no caso em que ele estuprou a própria sobrinha e já foi condenado. Como que pode o advogado que aparece no documento como meu defensor também ser o advogado de quem é assistente de acusação contra mim? Lucas foi comprovadamente torturado nesse processo. Foi quando, antes das audiências, o Lucas ele iria ser encaminhado para o fórum no próximo dia para ser ouvido e raspavam a cabeça dele. Temos um vídeo disso, isso consta no processo, que são integrantes ali do presídio segurando o Lucas, colocando-o no chão e forçando a raspar a cabeça para que ele seja ouvido na justiça, como uma forma de humilhá-lo, como uma forma de reduzi-lo enquanto ser humano, para poderem construir uma narrativa contra a imagem dele e toda a família dele, que é assim que se consegue, ao final de uma condição, mostrar que aquele ser humano ali é um monstro, criar um monstro e fazer com que a população toda compre uma ideia. Lucas luta diariamente, ali é uma luta para a sobrevivência lá dentro e pela liberdade dele. Se esse processo fosse julgado em qualquer lugar do Brasil, em qualquer júri, tribunal, instância, fora do Maranhão, esse processo teria tido uma outra história. Quando você tem um meio, o poder político, influenciando no judiciário, e ainda tem a mídia por trás, dando suporte a tudo isso aqui, eu digo sempre que o Lucas é um preso político midiático. Esse termo que foi extraído do Lucas, ali na delegacia de polícia, naquela madrugada, onde ele passou mais de 10 horas sendo ouvido, não encontra amparo em nada desse processo criminal. Isso que existe no Código de Processo Penal, uma determinação que diz que até se houver uma confissão, a pessoa não pode ser condenada exclusivamente com base nisso. Por quê? Porque essa declaração pode ter sido extraída debaixo de tortura, debaixo de pancada, debaixo de pressão e tem que ter amparo com todo o restante do caso, o que não é o que acontece aqui. Midiática foi preparado para sair antes do júri, para o Lucas já chegar no júri condenado. Midiaticamente ele já estava condenado. O próprio repórter já chamava o Lucas de assassino sem nem o Lucas ter sido julgado ainda. Entendeu? Agora, quem é o dono da Rede Globo daqui do estado do Maranhão? É a família poderosa que detém a mídia, é política, tem parente no judiciário. Lucas ele estava preso preventivamente e foi encaminhado. O levaram para dentro de uma delegacia de polícia, juntamente com a presença ali, naquele momento, chegou ali já um delegado de polícia fazendo perguntas por mais de 10 horas. Consta ali no termo de declaração a presença de alguns advogados, que seriam advogados de defesa, que estariam ali acompanhando o Lucas. O Lucas depois disse em declarações na justiça que esses advogados que assinaram esse termo, que estariam ali presentes, sequer estavam ali realmente dentro da delegacia, entravam e saíam, não o acompanharam durante todo o momento que ele estava prestando das declarações.
Lucas afirma também que não leu a declaração que colocaram no papel e ele passou mais de 10 horas ali sendo pressionado para prestar esclarecimentos e com relação àquilo, no momento que terminou aquela declaração, um dos advogados saiu, foi entrevistado e nessa entrevista a declaração que o advogado deu ali não foi nenhuma declaração com relação ao direito do cliente, mas a declaração que ele deu foi dizendo que Lucas teria confessado e que não haveria ali nenhum relacionamento entre o Lucas e a que seria a vítima aqui nesse caso. Lucas confessa o crime. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o doutor Jonilson, advogado do Lucas. Doutor, o senhor esteve presente durante toda a madrugada. O que o Lucas disse? Sim, estivemos presentes em toda a madrugada. O Lucas confessa a prática do crime. Ele relata que estava muito incomodado com as especulações que estavam sendo feitas acerca da conduta da vítima. E, em face disso, ele resolveu confessar o crime e deixar bem claro para a sociedade que a vítima era uma pessoa idônea, correta, fiel, não tinha nenhum tipo de relacionamento anterior com ele. E o que aconteceu foi uma questão de momento de impulso. Posteriormente, este advogado passou também a ser o defensor do senhor Marcos Renato. Era, à época, marido de respondeu a um processo criminal também acusado de crime sexual contra uma criança, uma adolescente, e quem foi o seu defensor é o mesmo advogado que estaria ali com o Lucas e que foi prestar essa declaração dizendo que o Lucas confessou e que não tinha nenhuma relação. Então tudo isso é muito estranho e é esse tipo de circunstância onde teriam extraído isso que foi divulgado na imprensa como sendo uma confissão a respeito do Lucas e que não encontra nenhum amparo, não encontra nenhum respaldo dentro de tudo que foi produzido no processo. Vamos partir do pressuposto que aquela declaração é verdadeira e que foi o Lucas que deu. Quando a gente vai ler a declaração, ela não encontra amparo em nada do processo. Existe um trecho ali onde Lucas teria dito, está na declaração, que Lucas teria se roçado em sem ereção e que teria ejaculado. Isto está no inquérito policial. Como é que um homem ejacula sem ter ereção? E o segundo ponto, se Lucas se roçou e ele não teve ereção, não teria como ele ter ejaculado exclusivamente dentro do órgão genital de Isso é lógico, qualquer ser humano sabe disso. A ejaculação deveria ter ocorrido na área pubiana, nas coxas, na barriga, em outras áreas, até porque ele teria se roçado. Então, isso deveria estar constatado no laudo do IML quando foi levada para ser periciada, porque o IML checa isso. Ele faz toda a checagem do corpo externo e depois ele vem para a parte interna do corpo. E na perícia realizada pelo IML, não há presença de sêmen na região pubiana, na barriga, nas coxas, nos braços, nos seios. Não há nenhum sêmen de Lucas ali nessa região. Então essa declaração que foi prestada é mentirosa. Não encontra amparo na investigação. E quando nós falamos de lesões típicas de violência sexual, nós falamos de lesão na região dos pulsos, né? Por sujeição, quando o agressor segura as mãos da vítima, né? Ou na tentativa da abertura de pernas, né? Como nós mostramos no nosso parecer, as equimoses das marcas das mãos do agressor na abertura das pernas, né, da vítima, arranhões no pescoço, nas mamas, mordidas, nas regiões próximas dos órgãos sexuais, né, inclusive fissuras vaginais e anais. Fissuras são pequenas aberturas, são rasgos mesmo pela penetração forçada do órgão genital. Então, tudo isso é esperado encontrar no corpo de uma vítima que sofre uma violência sexual. E como os próprios legistas mostram no laudo cadavérico de
não existem sequer lesão alguma de violência sexual, né? Não existem lesões por sujeição, não existem arranhões no pescoço, marcas de dedos, né, que apertem o pescoço, nem lesões internas. Não existem lesões genitais e não existem lesões anais para que se componha o quadro de violência sexual. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu sonho é tua glória, e nunca me cansarei. Lucas nos contou que 2 dias antes de acontecer esse problema todo, a ex-mulher pegou umas mensagens muito picantes e ficou desconfiada com relação a algum relacionamento que Lucas tivesse com a irmã, né, com a cunhada. E aí ficou instigando e tudo. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Ela deve ter descoberto algo, desconfiado de algo. Uma pessoa que estava convivendo com ele durante 20 anos, ele é recolhido, ela sabe porque o diploma do Lucas estava no apartamento e ela estava com a chave, então ela se dispôs a ir no apartamento para o Matheus pegar o diploma e ela foi lá. Ela podia ter descido, ela podia, Lucas, o que foi que aconteceu? Talvez se tivesse, as coisas tivessem sido esclarecidas e tomado outro rumo. Uma das coisas que fica clara é a mudança de postura que a família de sua então esposa tem, capitaneado inclusive pela própria dizer que ele era um marido maravilhoso. E de repente ele passou a ser o último homem do mundo. E nesta de último homem do mundo, ela bateu demais na tecla de que foi ele que fez e não se discute mais a respeito disso. Ao relacionamento que ele nos participou de ter com a cunhada, foi surpresa. Nós não sabíamos, né? Porque nós fomos muito massacrados na mídia, né? Logicamente atingia ele, principalmente, mas nós éramos atingidos também. Então aquilo ali eu ficava agoniado porque eu sabia que era uma inverdade. Então eu dei uma entrevista, foi a única entrevista que eu dei. E deu uma entrevista e a repórter perguntou para mim se o Lucas conversava e o que ele dizia. Aí eu falei que ele me participou, que ali tinha sido um adultério. Isso foi um horror, porque me massacraram, até entraram com um processo contra a gente com relação a isso, né?
Eline, nesses encontros que você tem tido com seu filho, ele alguma vez falou para você o que realmente aconteceu naquele dia, em novembro? Claro. Ele contou detalhes, né, que para a gente foi até surpresa. Foi um adultério que foi dado entre eles, né? Foi uma coisa consensual. Infelizmente a família não quer aceitar, mas a gente tem que, olha, a verdade, a gente tem que oh, meu Deus do céu. A existência desse relacionamento extraconjugal entre o Lucas e ele é como se fosse a grande pauta desse processo criminal. Mas essa é uma discussão que ela é só moralista. É só no sentido de a nossa família não pode ter uma relação como essas, porque seria uma humilhação, seria algo que nos atacaria moralmente. Mas foi uma relação que aconteceu. O Lucas, todas as vezes que ele prestou esclarecimentos, ele fala disso. Ele demonstra isso. Ele diz também o porquê que ele não falava tão abertamente sobre isso antes no processo. Porque imagine uma situação dessas. O Lucas tem 2 filhas. A também tem filhas. As filhas de ambos conviviam juntos. Toda hora estavam juntas. É uma família. O Lucas ele era cunhado de O Lucas era casado com a irmã por muitos anos. Então não é algo assim que orgulhe ninguém. Mas aconteceu. Foi um relacionamento que aconteceu. E uma prova disso é que o próprio síndico do prédio diz que não conhecia o Lucas. Ele diz isso na polícia. Mas conhecia o carro do Lucas, que o carro do Lucas vivia no prédio. Eu só gostaria que o senhor dissesse se o senhor confirmou isso, que sede de... Sim, já olhei a Prado Preto lá. Ok. Também seguiu as folhas 85, disse que não conhecia o Lucas, como o senhor acabou de dizer. Sim, senhora. Mas, apesar de já ter visto o carro do mesmo, Toyota prata, cor preta, diversas vezes no condomínio. O carro é uma coisa. A sim, não, mas eu estou só me atendo ao carro. Sim, senhora. Tá, então o senhor confirma. Já olhei a Prado Preta na garagem, sim, senhora. Dizem que Lucas tentou prejudicar o andamento do processo, mas isso é uma inverdade. Quando ele foi detido, na noite ele foi detido, né? E pediram para ele o celular, ele entregou o celular, pediram para ele a senha, ele deu a senha, perguntaram pelas roupas, ele disse as roupas estão no meu apartamento, na área de serviço, entregou a chave do apartamento, entregou a chave do carro dele para que o delegado fosse lá. O que ele fez, ele deu tudo, né? As vestes que estava usando no dia do crime, na data do crime, ele disse que havia deixado em casa, né? Foi depois que retornou do Garve, foi para casa, havia usado a sala no condomínio e havia deixado as vestes no local que sempre deixava, né? Nós, através dele próprio, foi entrado em contato com a esposa via telefone, né? E essa ligação foi monitorada, no sentido que ela ajudasse a equipe policial e alguns advogados que o acompanhavam na busca dessas roupas no condomínio. Lucas deu a chave do apartamento, deu a chave do carro dele para quem fosse no apartamento pegar as roupas que ele tinha deixado no varal da área de serviço. Ele não foi porque ele estava na delegacia prestando depoimento e não podia sair de lá, mas ele foi muito ético, deu condições para que isso pegasse as roupas. Estranhamente, essas roupas, quando foram lá, não acharam. Foram em outros cantos, foram em lixeira, foram no apartamento que também nós fomos na cobertura, também não acharam, mas está dito lá que procuraram. Há uns 4 dias depois, eu tomo conhecimento através da televisão que acharam as roupas no apartamento da família, no último andar do prédio onde Lucas Porto morava. E nós achamos estranho, né? Porque a chave do apartamento sempre fica no nosso escritório. Então, Célio soube disso, aí perguntou para a nossa secretária a chave
lá da cobertura do São Juan tá onde? Tá aqui, doutor Célio. Ele disse, então me dê aí. Pegou a chave e foi lá. Quando chegou, que foi botar a chave na porta, a porta abriu, né? E aí ele verificou que tinha sido arrombada. Este é o trinco que teve que ser substituído. A gente vê os vestígios de princípio de arrombamento. Ele foi trocado. A tramela aqui, inclusive, na hora de mudar, caiu, estava toda solta. Como foi arrombado, eu, como sou conselheiro do prédio e também como proprietário, eu pedi as imagens do edifício e aproveitei para pedir, desde o dia 13 de novembro até o dia 18, para ver se eu descobria ou quem tinha roubado meu apartamento, por alguma imagem, ou como se tinha algum indício de descobrir essas roupas, como foram aparecer lá, se eu tá sabendo. E aí achei umas imagens entre o dia 16 e 17 que não batiam com as informações que estavam constantes no processo judicial. E aí nós vimos todo o movimento do prédio, inclusive na noite mesmo. Lucas chegou no domingo da morte da entrou no apartamento dele, saiu de calção de banho e uma toalha. Então, tá só de calção, a gente não vê uma marca. Se a Mariana, ela lutou muito contra algum agressor, esse agressor não foi o Lucas. Lucas não espelha as agressões que dizem que sofreu. A senhora tem ciência de que a porta do apartamento teria sido arrombada? Não. Não? A senhora foi lá fazer o quê? A pedido de quem? A pedido de ninguém. Eu fui lá procurar as roupas do acusado. Ah, não foi a pedido de ninguém? Não. A senhora está dizendo que foi somente a senhora e um primo da senhora. Não foi uma secretária de nome Graça junto com vocês? Não, no apartamento não. Ela trabalhava no apartamento de... A senhora fez algum pagamento para ela? Não. Não? Não. A senhora, respondendo às perguntas do preclaro representante do Ministério Público, disse que encontrou o saco contendo as roupas. A senhora pode dizer que tipo de saco era esse? Era um saco de lixo preto. O saco plástico que as roupas se encontravam é desse tipo? Era um saco de lixo preto. Eu não sei se esse aí é igual. Não dá para ver. Mas era um saco de lixo preto. A sua irmã chegou com alguém? Chegou sozinha? Não, chegou a polícia lá. Antes dela? Eu não me lembro dela ter chegado. Ela nem foi para lá. Não me lembro dela lá. Não se lembra? Não me lembro. É tão séria essa questão de que não deixam o Lucas se defender, que nos últimos meses ele está sendo processado criminalmente, porque o advogado dele solicitou à polícia que fosse apurado um caso, que havia uma suspeita de fraude com relação às roupas de Lucas e a forma como elas foram encontradas no processo criminal. Lucas diz, né, que essas roupas dele estavam no apartamento que ele residia com Carolina. Estas roupas não foram localizadas lá. Essas roupas teriam sido localizadas na cobertura do prédio, que é do pai de Lucas, após um arrombamento daquela porta, né, e teria sido localizada ali pela polícia e pela sua ex-cunhada, né, e pelo primo dela. Isso teria sido encaminhado para a polícia. Então foi pedido uma apuração com relação a isso. Lucas agora está sendo processado porque pediu para apurar. Às vezes fica dúbio, e aí como se o Lucas tivesse escondido essas roupas. Como se ele não voltou mais no prédio, ele deixou lá. E por que não levaram, não foi um delegado com ele e buscou, já que não achou esse delegado Daniel? É aquela história de que quando o acusado fica calado, fica na dele, fica em silêncio, a população diz, esse cara tem algo para esconder. E agora no caso do Lucas, quando o Lucas quer provar, o Lucas quer saber o que aconteceu, ele é processado por fraude. Ele é processado porque não deixam ele se defender. O Lucas é processado porque quer se defender. Isso é um absurdo. E agora ele está tendo que se defender para poder mostrar
que em momento algum ele acusou ninguém de crime. O que o Lucas quer ali é saber o que aconteceu com a investigação dele. Por que o estão produzindo provas contra ele? Por que estão tentando incriminá-lo nesse caso, quando ele é, segundo suas próprias declarações e sobre tudo que tem nesse processo, inocente. O que é muito estranho em todo esse processo. As câmeras, elas não estão na íntegra, desde a hora que Lucas chega, a hora que Lucas sai, depois que Lucas sai, chega uma parenta que fica com 1h30 sozinha no apartamento. Não tem na íntegra as imagens corretas. Agora tem os movimentos do Lucas todo picotado. Os movimentos do Lucas entrando, saindo, do carro dele saindo, do carro da sendo levada para o hospital, já não tem. Custódia, quando você acontece um crime em um local, ele tem que apreender todas as provas para colaborar para a investigação daquele crime, da cena do crime. Aquele material custodiado, porque a polícia tem que custodiar para investigar. Tem um procedimento para armazenar, preservar a prova. Essa prova tem que ser até o final do processo, ela não pode ser descartada. Ela tem que ser custodiada da maneira correta. Ela não pode ser descartada. E ela tem que ser preservada na sua integralidade. E, inclusive tem até a maneira como se preserva isso. Até o procedimento para se preservar isso. Mas aqui no Maranhão, infelizmente, eles deram um sumiço. A coisa está esfarelando. Ó, conforme foi falado, não tem lacre. Ele está de uma forma, no envelope pardo, com papel timbrado do Fórum Maranhão, tá? E não existe nenhum procedimento que cautelou esse documento, ok? DVR sem nenhum acomodamento de preservação de corrosão ou outro qualquer tipo de preservação, tá? Fazer aniversário. É lá. Então, isso aqui deixa claro que não tem vídeo gravado ali. Senão ele ia aparecer um espaço livre menor. Né? Pegaram, simplesmente fizeram um laudo em papel daquilo que eles achavam que era importante, mas não era sobre tudo que tinha ali as gravações. Pegaram esse DVR e devolveram para o condomínio, sem fazer uma cópia dessas mídias. Ou seja, a cadeia de custódia, que é para a gente saber a origem daquela prova, como ela foi preservada, foi completamente ignorada. E aí devolveram para o condomínio também não tinha conhecimento de nada, começou a gravar em cima das informações, gravar em cima, e aquilo se perdeu. É dessa maneira que as investigações com relação a esse caso foram sendo conduzidas. Quer dizer, não salvou na íntegra as imagens, nem guardou a cadeia de custódia do DVR original. Devolveu ao condomínio. Então, e um deles, pasme, um deles quebrado. Mas interessante que era exatamente o que foi visto no condomínio, aquela ligação de 8 minutos do Lucas. 4 pessoas viram exatamente nesse DVR que agora estava quebrado. Nós observamos também que uma das câmeras flagra um momento em que o suspeito usa o aparelho celular na parte dos fundos do prédio. O senhor viu isso? Vi, claramente vi, e é uma ligação que leva certo tempo, né?
hoje, por exemplo, o celular. O celular é um instrumento que hoje faz parte do ser humano. Isso aqui não tinha. Então tem a vida da pessoa, tudo aqui. Se você quiser descobrir, você acha. Eu constatei que o Lucas, ele foi preso no dia 13, depois da meia-noite, certo? Que estava nos autos e tal. Aí depois desse dia, o celular foi preso, né? Foi pego pela autoridade policial. Só que a integridade do celular ele não foi preservada. Então, curioso que o dia 14 tem ligações feitas do celular do Lucas. Eu identifiquei 2 ligações, uma completada e uma não completada. E o mais curioso ainda é que o celular ele ficou em uso até o dia 26, sendo que o iPhone, se você ficar 2 dias sem carregar ele simplesmente ele apaga, ele sai do ar. Mas assim, esses 13 dias que ele ficou em uso, continuaram carregando, analisando as coisas que chegavam, não sei se apagaram ou deixaram sei lá, apagaram registros, enfim. O que consta aqui no relatório que eu recebi da Polícia Científica do Estado do Maranhão, que depois da prisão do Lucas, o celular continuou em uso. E essa ligação é a prova de vida de porque Lucas alega que não a matou. As provas do processo demonstram também que Lucas não matou. E quando ele sai de lá e tem essa ligação, quer dizer que ele não retornou mais ao apartamento. E as câmeras de segurança também mostram isso. Lucas não retornou, Lucas foi para sua casa, então ela estava viva. E foi pedido perícia nesses celulares. E o juiz do processo autorizou que essas perícias fossem realizadas. Mas no dia que eu fui acompanhar a perícia do celular do Lucas, e aí a gente ia tentar também fazer a extração dos dados do celular da não foi possível. Por quê? Porque os peritos, o mesmo perito que fez a perícia no celular da simplesmente não lembrava a senha do celular da mais, quando não foi mais possível ter acesso à extração de dados do celular da e tentar comprovar e extrair mais informações para o caso. Na hora que foi ser realizada a perícia no celular de o perito que era o responsável por guardar o celular de disse que não tinha mais acesso à senha, que não conseguia mais abrir o celular para ver o que tinha lá dentro. E aí a defesa solicitou que fosse utilizado um software chamado Cellebrite Premium, que hoje é utilizado em toda investigação criminal do país. Mas há um ano atrás, de um ano e meio atrás, foi utilizado naquele caso do menino Henri Borel, onde muita coisa foi esclarecida do caso por conta desses acessos. Você consegue recuperar as mensagens apagadas. E aí, o juiz do processo perguntou à Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria do Maranhão, se existia esse Cellebrite no Maranhão. E a Secretaria disse que não tinha esse Cellebrite, não havia no Maranhão, então não tinha como realizar a perícia. A defesa solicitou que o celular de fosse encaminhado ao Rio de Janeiro, ou então à Polícia Federal, para que pudesse ser feita essa perícia. E aí o juiz indeferiu, negou que essa prova fosse realizada. Essa prova tão importante que iria mostrar as provas, iria mostrar a verdade, iria mostrar a prova de vida, seria a voz de Agora não estão tentando mais só silenciar o Lucas, silenciam também a porque o celular dela é a voz dela. Tem o direito de dizer que não foi estuprada. Tem o direito de dizer que não foi assassinada por Lucas. Parece até um negócio assim, quem está indo atrás de buscar a verdade somos nós, a família do Lucas. A gente é que está tentando buscar a verdade. O juízo nega. Cerceamento de defesa, claro. E o mais espantoso, durante o júri, foi solicitado mais uma vez essa perícia, que pudesse ser feita ao vivo a perícia na frente dos jurados. Um dos jurados disse, eu quero. Aí outros jurados disseram que não. E o juiz deixou por isso mesmo e não realizou a perícia. Durante o júri, o juiz disse, isso está gravado, tem um vídeo sobre isso, que ali, onde quando o Lucas ele estava ali naquele afã de querer responder todas as perguntas, de dizer eu respondo todas as perguntas do jurado, o juiz chama a atenção de Lucas, vale-se do seu poder de judiciário, do seu poder social e diz ali para o Lucas que ali não tem inocência.
na frente dos jurados, na véspera da votação. Logo em seguida seria a votação para decidir se o Lucas era inocente ou culpado. O Lucas é condenado num júri sem provas, num júri onde ele não pôde se defender, não teve justiça naquele julgamento. Teve justiçamento, teve linchamento, teve destruição de uma pessoa. Como assim não tem inocência? Então, se não tem inocência, para que júri? Para que julgamento? Para que promotor? Para que fórum? Para que jurado? Se não tem inocência, o cara já é culpado mesmo. O juiz não mediu palavras. Ele disse, aqui não tem inocência nenhuma. Uma declaração dessa, qual é o sentimento? Vai ser influenciado? Aí eu deixo a pergunta no ar. Isso não deveria ter acontecido. O juiz devia ter comedido as palavras, porque tem um lado do Lucas, tem um lado que ele está se declarando inocente. Ele sempre declarou perante a justiça inocente. Agora a mídia é que botou assassino confesso até no dia do júri. E nós estamos no Tribunal de Justiça do Maranhão, nós não estamos pedindo muito. Nós estamos pedindo só que o Lucas tenha o direito a ser julgado por um júri onde ele tenha direito de defesa, onde ele possa se defender, onde ele possa exibir as provas, onde ele possa ter acesso às provas, onde a tenha voz. Então eu espero que a justiça comece a mostrar realmente a verdade. A verdade precisa aparecer, para que nenhuma família, poderosa que seja, tenha influência sobre o processo. O processo precisa ser isento. Eu quero que isso mude, se liberte disso aí. E que qualquer pessoa seja julgado da forma como deve ser. Sem pressão política, sem pressão midiática. Processo natural. Porque o que aconteceu com o Lucas pode acontecer com qualquer um de nós. Amanhã ou depois. Não é justo que um ser humano ele seja processado, condenado, achincalhado, destruído por mais de 6 anos, sem poder se defender. A pessoa não pode ser condenada sem ter o direito de se manifestar de uma forma séria, sem ter as provas. O Estado pode produzir a prova, tem como o Maranhão fazer a perícia. Então, o que se busca nesse caso, nesse momento, é que seja anulado o júri e que as provas sejam produzidas e que o Lucas possa ir para um júri dele de uma forma séria, que ele possa ali ter chances de lutar realmente para mostrar a sua inocência, porque o Lucas não está com aquele negócio de deixar, não, a acusação que prove contra mim, não. O Lucas quer brigar para provar que ele é inocente. E quais são as maiores dificuldades, assim? O que te machuca mais nesses dias? Né? O que traz para ti? Ah, é a saída. A saída sempre é. Porque a gente vai vai sair, vai ficar fora e ele fica lá dentro. Então esse é o momento mais triste. Até quando eu não sei quando isso vai terminar.